Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Dança Podcast. E hoje eu tenho mais uma convidada especial. Apresento-lhes a Miriam para vocês, Miriam Torrente, que é uma pessoa que já está há muitos anos na dança. Ela faz parte da história da dança na Baixada Santista. E hoje, ela além de nossa aluna, é nossa amiga e foi presente, muito presente inclusive, na quarentena conosco. Ela contribuiu muito para que a gente conseguisse manter a dança em pé, viva, nessa quarentena, né? Bem-vinda, Mi. Imagina, é um prazer. Bom, para quem não sabe, esse é o nosso segundo programa, nosso segundo episódio desse Dança Podcast. E dentre alguns convidados, vocês verão os nossos alunos, nossos amigos, entre outras pessoas que estão por aí afora. A Miriam, ela já faz dança há quanto tempo, Mi? Tem mais de 15 anos que eu tô na dança aí. Maravilha, mais de 15 anos. Quando que você começou e o que te levou para dança? Me conta um pouco da história do início. Então, eu comecei assim meio que por acaso, sabe? Eu não tinha assim, ninguém me levou, né? Eu fui sozinha, mas foi também assim algo que foi casual. Eu já estava na fase adulta, meus filhos já estavam criados. E assim, porque antes eu, né, era casada, então tinha os filhos, sempre trabalhei bastante e tinha uma jornada assim de 10 horas por dia no trabalho. Então a dança não me passava pela cabeça. Era mais a minha vida doméstica e de profissional mesmo, né? Até que depois de todas as reviravoltas aí, um dia eu estava passando ali na costa, em frente ao Centro Espanhol, e lá tinha uma faixa lá que se dá aula de tango. E aí eu fiquei assim, fiquei curiosa, né? E saber o que é essa aula de tango. Aí eu fui na secretaria, me informei, eles me deram lá o horário da aula, e eu apareci lá na aula, e fiquei assistindo, né, sentada assistindo, mas a professora me chamou para fazer aula. E aí, de lá para cá, eu não parei mais. Que beleza. Então, foi na Ana Costa? Onde que era esse local? É lá no Centro Espanhol. Ah, no Centro Espanhol. Maravilha. É, lá no Centro Espanhol. Então, ali havia aula de tango uma vez por semana. E a professora, na verdade, ela nem era assim, ela era cantora de tango, né? Ah, que legal. A praia dela era cantar, não era mais. Para mim, como era tudo novo, tudo novidade, eu achei o máximo, né? E foi assim, e lá eu fiz amizades, e hoje eu tenho duas grandes amigas que eu conheci ali no Centro Espanhol, que essas duas amigas não são mais da dança, mas continuaram sendo minhas amigas. E ali eu comecei a entrar no universo da dança. Legal. E é isso. O Centro Espanhol é aquele clube ali na costa que... Não é aquele que fechou, né? Porque tinha dois na costa. Tinha, eu acho que era o Sírio-Libanês, o outro. Mas o Sírio é mais aqui perto da praça, né? Ah, sim. O Centro Espanhol, eu acho que ele fica de esquina com a rua, me parece que é a Rua Espírito Santo. Ah, sim, sei qual é. Ah, legal. Eu nem sabia que antigamente tinha aula lá. Eu achei que era só os eventos. Legal, gostei. E você começou no tango logo. Você tinha Sim. alguma coisa a ver com alguma paixão que você já tinha? Alguma vontade interna na tua vida? O que te levou direto pro tango? Ou foi só o acaso mesmo? O fato de ter uma aula de tango ali, mas a vontade era de dançar a dois. O que aconteceu? Não, foi mais pelo acaso mesmo, assim, não havia nada, nenhum fato, Especial assim, com que tango. me levou, né?
Mas assim, mas aí a partir do momento que eu comecei a frequentar, e aí aquilo vira uma loucura, né? Sim. Porque a aula era no andar de cima. Então, quando eu ia subindo a escadinha, e já ouvindo o tango, aquilo já, meu coração já começava a disparar. E sempre, no término das aulas, a professora sempre colocava La Comparsita, que é o hino do tango, né? Sim. E aí eu saía de lá com aquilo na cabeça, e aí eu fui me envolvendo, assim, de uma forma, e eu acho que o tango tem muito isso, né? Que ele deixa a gente alucinado, né? Legal. Eu não sei os outros ritmos, mas tango é aquela paixão, as músicas, Sim. as orquestras, Mas os arranjos. você sente isso só pelo tango? É a tua paixão Não, secreta? não. Agora a minha paixão secreta não é secreta. Não é secreta? Não é mais secreta, é a salsa. Hum. Então, hoje eu pouco ouço tango, muito pouco mesmo. Já até separei assim as minhas músicas. Hoje é a salsa. Ah, tá. E hoje ela virou uma paixão. Ah, que delícia. Tu viveu um bom tempo, né, o tango? Vivi. Porque assim, eu conheci várias pessoas na dança de salão durante esses anos. Inclusive você falou que me viu lá no balneário, lá no começo, né? Isso, eu tenho até um vídeo. Tem um vídeo sobre esse dia. Mas assim, algumas pessoas faziam parte de universos diferentes, como você no tango. Então, eu acredito que você não fazia parte ainda da aerodança nessa época, né? Esse início. Não. Você começou um tempo depois. Eu fiquei, assim, 1 ano frequentando o Centro Espanhol. Uhum. E depois, uma dessas amigas aí que eu te falei, ela conheceu um outro professor de tango, e aí ela me propôs fazer aula com ele. Então, e a aula era uma sala alugada no Aerodança, com esse professor que não era do Aerodança. E quem era o professor? É o Mário, ele já faleceu. Ah, eu sei, eu lembro. Você chegou a conhecer? Eu lembro dele, sim. Ele já faleceu já há um tempo, sim, né? Sim. Então, a gente fazia aula com ele lá, então era meia hora ela, meia hora eu. Como eu trabalhava, eu ia direto, então eu pegava a última meia hora, né? Ela fazia meia hora antes, eu fazia depois. E dali, o Elias volta e meia ia lá na sala, e aí ele começou a falar para mim, vem aí na aula, vem aí na nossa aula, vem. Daí eu comecei a ir na aula coletiva, que então fazia particular com o Mário, né? Aí eu comecei a ir na aula coletiva, e aí fiquei lá. Esse tempo, esses anos todos, eu sempre fiz lá no Aerodança. Ah, legal. Então, esse foi o teu início. Você começou, você tinha algumas coisas na tua vida que você falou, né, que estavam se resolvendo, e aí isso foi um dos impulsionamentos que te levou pra dança, né? Sim, Mas aí você começou a dançar e tinha algumas questões pessoais aí que você estava resolvendo. Quando você entrou pra dança, o que a dança trouxe pra tua vida? Quando você estava resolvendo essas questões, tinha a dança em paralelo? A dança melhorou em alguma coisa? Ou você começou, na verdade, a se desligar desses problemas? Como é que foi a resolução disso? Então, a dança, para mim, ela trouxe, assim, vários benefícios, né? Vários. Até de postura. Hoje eu vejo algumas fotos minhas do passado, eu era, assim, muito arcada. Hoje eu já não sou tanto, hoje eu já me coloco mais. E, assim, eu acho que, sobretudo, o que ela mais me marcou é com relação à
a alegria, entendeu? Eu acho que ela trouxe muito mais alegria na minha vida, e o ambiente de dança, eu vejo assim que quando você chega numa academia de dança, parece que você está num outro planeta, você está num outro universo, porque as pessoas estão sempre muito alegres, o abraço é diferente, o abraço do dançarino é diferente, é aquele apertado, fechado. Nenhum dançarino chega e abraça, né? Todos eles vão. É bem acolhedor, Então, né? então eu vejo assim, quando você entra num local de dança, na escola, principalmente nas aulas, e aí tem a troca de parceiro, e é tudo assim, é um astral, né, maravilhoso. Então, eu acho que tudo isso é uma terapia, né? É uma grande terapia. Sim. E então todos os problemas que eu tinha, assim, realmente foram se resolvendo. E eu fui me tornando uma pessoa mais alegre, um pouco mais comunicativa, mais sorridente, a minha postura melhorou, Legal. meus pensamentos, enfim. Tudo influencia, né? Legal. Tudo influencia. E então a gente pode considerar que trouxe alegria, trouxe benefícios para a tua condição física, para mental, né, espiritual, emocional. Então envolve um todo. Todos os benefícios que a gente pode aqui considerar para a dança, eu acho que você teve. E sem contar que você vai criando novas amizades, conhecendo pessoas, né? Por exemplo, teve muitas vezes que eu peguei meu carro sozinha e fui pro baile, no Aerodança, lá nos ingleses, coisa que jamais eu poderia imaginar atrás que eu faria isso, Sim. Sair da minha casa para ir no baile. Legal. Entendeu? Então, traz essa independência, né? Legal. É a facilidade de você saber que você vai chegar lá e você vai encontrar pessoas do bem, que você vai poder dançar, Sim. que você vai poder socializar, se divertir. Sim. Então você não fica dependente de alguém, né, na tua vida. Você cria um novo ambiente social. Isso é bem legal. Show. Então a gente falou um pouquinho sobre como você entrou na dança, falamos um pouquinho sobre o que ela fez na tua vida, né, e o que ela tem feito. E aí o que ela tem feito na tua vida, vamos falar um pouquinho sobre agora. O que você está vivendo no agora? Como que tem sido esses últimos tempos na dança para você? Então, esses tempos na dança, agora falando da Casa da Dança, que eu fui para a Casa da Dança em fevereiro de 2019. E fui também porque eu vi lá na grade que tinha a salsa. Então, naquele momento, me interessava muito fazer, e o horário era compatível com o meu horário. Então, eu fui, embora já conhecesse a Renata e já conhecia você, mas, assim, não tinha muita assim, proximidade, né? Uhum. Mas eu falei, não, eu vou, mais uma vez, vou cacaricar coragem, né? E eu cheguei lá, a Renata me recebeu muito bem, já me colocou lá na aula, e também eu não parei mais, né? Desde então, não parei mais. Para mim, desde esse tempo, tem sido desafio atrás de desafio. Muitos. Ele me apresenta, hoje é um deles. Aqui eu. Então, assim, muitas novidades, muita parte desafiante na dança e também na parte também tecnológica, né? Porque toda lidar com essas conversas online, essa parte também não tenho tanta
destreza nisso, mas aí você, com a sua paciência, foi explicando para a gente, para os mais antigos, aí a gente foi desenvolvendo. Então, sobre essa parte aí da Casa da Dança, e falando da nossa apresentação, que não dá para não falar nela, né? Nossa apresentação em fevereiro do ano passado, nas vésperas da pandemia, né? Para mim, assim, foi algo muito marcante, extremamente marcante, porque eu tinha uma certa dificuldade na salsa. Eu acho a salsa, ela é muito diferente do tango, para mim, ela é muito diferente, né? Você tem que ficar contando o tempo todo e tal. O tango, você trabalha muito com o cavalheiro, a salsa já nem tanto, tem muita parte que você tem que se virar sozinha. Então, para mim, tive um pouco desse conflito. Mas, assim, a turma que estava ali comigo, todos os colegas, assim, todos me ajudaram bastante. E os nossos ensaios, sábado, domingo, chegar mais cedo na aula para ensaiar um pouco. Então, houve, assim, uma solidariedade, houve uma cumplicidade de todos, né? Que isso daí foi muito legal, muito legal. Esse processo todo, muito antes da apresentação, o processo que levou à apresentação foi uma das coisas mais gostosas, né? Foi show mesmo. Eu acho que foi uma das coisas que a gente viveu, que é literalmente quando as pessoas falam que a gente precisa viver o caminho e não a esperança de chegar logo ao objetivo final. Porque a apresentação era o nosso objetivo principal, sim. Era onde a gente queria chegar. Mas tudo que foi experienciado durante o percurso foi o que consolidou o grupo, foi o que constituiu mais laços, foi o que construiu mais amizades, com mais conexão, com mais empatia. Um foi trocando com o outro. A galera chegava cedo sem... É legal frisar isso, viu, gente? Porque esses alunos, esse grupo, ele se destacou porque eles eram independentes de mim. Eles não precisavam da minha presença para se dedicar, para ensaiar, para trocar. A Mari ou qualquer outro chegava um pouco mais cedo e um ajudava o outro, né? A gente destaca a Mari porque a Mari tem esse espírito de liderança também, você fala bastante disso, né? Que a Mari puxou muito esse barco, mas que foi uma coisa, foi uma composição muito bem feita pelo grupo. Então tudo aconteceu, e aconteceu com um crescimento tão bacana, inclusive vocês foram várias vezes citados, né? Poxa, que energia bacana, eu queria estar dentro dessa apresentação. A galera falava sobre isso, sobre estar lá dentro, sobre querer estar lá dentro, por causa dessa energia, dessa união, dessa conexão. Então tudo isso aconteceu porque o grupo se uniu. E no momento que eu decidi passar a responsabilidade para o grupo e vocês aceitaram, foi aí que aconteceu tudo. Porque vocês decidiram fazer por conta própria. Os nossos ensaios eram... a gente fazia ensaio de final de semana, a galera não chiava. Era sábado, era domingo. Eles chegavam mais cedo para ensaiar. Eles saíam... eles chegavam mais cedo da aula, né? Antes da aula, eles saíam mais cedo de casa, chegavam na escola mais cedo para ensaiar. Então, eram diversas situações onde eles assumiram a responsabilidade. E isso é muito bacana, porque eram vários adultos dizendo assim, tá, vamos apresentar? Então vamos fazer um trabalho legal. E foi muito bacana porque a salsa, a bachata, eram 3 apresentações, 3 estilos em uma apresentação. Era a bachata, o zouk e a salsa. E todo mundo começou um pouquinho depois do que a gente já tinha previsto, né? Então eu tinha algumas outras coreografias que já tinham começado, mas devido a algumas circunstâncias, esse grupo começou um pouquinho depois. E começou, e eu tava conversando isso inclusive no primeiro episódio com a Carlinha, começou a apresentação e o pessoal ficou um pouco assustado, desesperado, né?
não levaram muita fé. Muita gente pensou em desistir por causa do nível de desafio. E aí as coisas foram acontecendo, a água foi rolando, e aí a gente começou a enxergar. Mas, reforço, tudo isso aconteceu e teve esse crescimento exponencial do grupo por causa da união, por causa da dedicação do grupo. E a Mi foi uma das participantes. Eu mesma, Thiago, teve um momento que eu pensei em desistir, porque eu achava que eu não estava à altura e aí acabar atrapalhando o grupo, né? Mas, assim, como eu te falei, a Mari e o Oswaldo, eles não deixaram eu desistir, não, e ficaram em cima de mim, malhando, e aí eu consegui fazer tudo certinho, né? Foi muito bom. Realmente foi uma emoção grande, e esse evento, assim, não foi nem o evento da apresentação em si, mas todo o processo, sim, né? Até chegar no dia, né? Os ensaios, e a coreografia também, muito legal, a música, tudo isso também ajuda, né? Sim. Incentiva, estimula a gente, não dá para não falar sobre isso. Legal. Realmente. Eu acho que foi você entrou em 2019, em fevereiro, a apresentação foi em fevereiro de 2020. E então você teve basicamente um ano aí se conectando com a turma, entrando em sintonia com a metodologia, com as informações. E aí a gente teve mais ou menos 3 meses, eu acho, de ensaio, não foi? Foi. Acho que sim. Começamos em outubro, parece, né? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Sim. 4 meses. Não tenho certeza se foi outubro, novembro. Foi por aí. Mais ou menos. Foi mais ou menos isso, uns 4 meses de ensaio. Legal. E, gente, depois eu vou... quem quiser assistir as apresentações, tá lá no canal da casa, no YouTube. Todo esse conteúdo, o podcast, ele tá sendo postado aqui no canal Dança Podcast. Mas quem quiser ir lá no canal da Casa da Dança no YouTube, é só acessar lá que todos os vídeos das apresentações estão lá. E em breve a gente vai fazer um cinema em casa com a turma, né? A gente vai reassistir todas as apresentações. E quem quiser participar, a gente vai estar postando mais informações em breve. Bom, beleza. Então, Thiago, eu não sei quanto tempo aí a gente tem, mas aí, complementando só a fase atual que você me perguntou, não, né? Então, eu queria entrar agora nessa parte agora da pandemia, né? Então, eu já disse algumas vezes em aula e eu repito, eu acho que nós, lá da Casa da Dança, tivemos muita sorte em estar na Casa da Dança nesse momento, por conta dessas lives que foram feitas e de tanta criatividade sua e da Jessi, que nos proporcionaram aí maravilhas durante esse período, continuou nos desafiando, né? Foram várias propostas aí de desafio, aqueles challengers, enfim, foram muitas coisas, né? Sim. E todas as aulas choramos, brincamos, dançamos, nos abraçamos, comemoramos aniversários. Essa sua atitude de vir na nossa casa, trazer um pedaço de bolo para a gente comemorar o seu aniversário, nossa, isso é um gesto, assim, sensacional. Então, você fez com que a gente continuasse ativo, continuasse em contato. Para mim, teve até algumas meninas que eu nem tinha, assim, tanta proximidade, porque eu ia lá, fazia a minha aula e já saía embora, né? E nessas nossas aulas online, eu tive a oportunidade de conhecê-las melhor, de ter mais contato, de saber como elas são, de conversar mais.
Então, tudo isso, sim, foi maravilhoso. Está sendo maravilhoso, né? Legal. A gente viveu... são fases diferentes que a gente vem vivendo, gente. A dança no presencial, ela proporcionava muita coisa boa pra gente, né? E vai proporcionar ainda, se Deus quiser. Tem muita coisa gostosa que acontece dentro da dança presencial. Na nossa vida agora, que a gente foi privado de ter, a gente precisou se adequar. Então a gente precisou começar a viver coisas novas no online. E uma das coisas que eu acho muito bacana que a gente viveu foram as oportunidades de se conectar, como você falou, Mi. Eu acho muito bacana porque no presencial, às vezes, como você falou, a gente chega e já vai embora de um ambiente e às vezes nem tem muita oportunidade de conversar, né? De conhecer pessoas novas. Às vezes a gente fica mais naquele círculo social que a gente já tem e acaba conversando com as pessoas que a gente já conhece. E tá tudo bem, isso é ótimo, é maravilhoso. Mas uma das coisas que a gente conseguiu com a pandemia foi se conectar com novas pessoas. E não é porque o online providencia isso, né? Que ele vai nos presentear com isso. É que com o online, pessoas estavam na nossa roda de conversa e a gente parava para conversar, né? A gente para conversar. Afinal, o online, ele não tá sendo feito só de dança, só de técnica e só de prática. Muita conversa, muita brincadeira, muito choro, muita coisa acontece por detrás da dança. E a gente percebe que a dança é uma ferramenta que nos une. É uma coisa que faz com que a gente esteja com vontade de estar num ambiente. E esse ambiente, ele propicia pessoas que são maravilhosas e a gente acaba conhecendo em circunstâncias. E uma das circunstâncias que a gente teve foi o online. Então a gente está vivendo agora momentos que às vezes na correria do dia a dia a gente não conseguia viver, né? E é uma das coisas que fez com que a gente se conectasse mais com os nossos alunos. Eu falando enquanto professor, enquanto Casa da Dança, mas eu acredito que a amizade entre as pessoas é mais importante. Então, eu estou conectado com a Miriam, independente de ser professor dela. É legal quando a gente já tem uma relação saudável, gostosa com os alunos, mas a gente foi além dessa relação de professor e aluno, né? E os alunos entre os alunos mesmo. Foram construindo relações nessa pandemia. E uma das coisas que a gente vivenciou foi o desafio digital. Como é que foi aprender a mexer entrar nas plataformas, entrar nas reuniões? Agora a gente está numa reunião ao vivo que você entra com facilidade, né? Não, porque aí é só clicar no link. Agora, né? É só clicar no link. Já sabe fechar, abrir câmera, abrir áudio, fechar áudio. Mais ou menos. Mas assim, quando você falava, quem concorda com isso, escreve tal palavra. Aí eu falei, e agora? Aonde escreve? E agora pegou, agora espera, agora vamos ver. Aí fica procurando lá, fica tentando. E assim, aí vai, né? E aí você, com toda a sua paciência, ia nos explicando, né? Mas é um desafio novo, né? Foi um desafio também, um Legal. Desafio tecnológico. E a gente percebe que a questão do ter afinidade com aquele meio, porque a internet é algo bom, mas dependendo da forma que você usa, é claro. E a internet, ela veio favorecer a gente nesse momento, que é tão importante. Porque a gente não tinha a oportunidade de conversar, de se conhecer ou de fazer novas aulas. E algumas pessoas, por exemplo, a Ângela, que mora em São Carlos, ela está tendo a oportunidade de fazer e a gente está tendo a oportunidade de conhecê-la. Então, é um meio que quem souber usar, quem usar para o bem, vai se desfrutar, vai conhecer coisas maravilhosas. A internet, como qualquer outro ambiente. O ambiente presencial, ele pode ser bom e ruim, dependendo da forma que você utiliza, né? Então,
A grande questão é a forma com que você encara e que você utiliza. E a gente tem utilizado para dançar, para se divertir. E esse choro que a gente fala é choro de emoção, é choro de alegria, Sim. né? Então, tudo vai da forma com que você encara e a forma que você também utiliza esse meio. E se a internet está sendo boa para nós, de uma forma onde a gente consegue até fazer um bate-papo agora, que você está assistindo ou que você está ouvindo, é isso que a internet proporciona. Se a internet está sendo boa para nós, pode ser boa para você também, tá? Bom, a pandemia tá aí. Tem alguém buzinando aí? Tem alguém que chama? Pois é. Não tem não, estamos aqui, gente, estamos em casa. Vocês vão ouvir cachorro latindo nas conversas, criança chorando. Vai estar, é isso, entendeu? O nosso papo... O cara do amendoim passando. O cara do amendoim passando. O cara da tapioca daqui a pouco toca aqui. Já teve isso numa aula aí, né? Já. E, gente, é isso. Vocês estão ouvindo agora uma conversa informal. Aqui não é um programa de entrevista. Por mais que seja esse o formato do podcast, a gente está conversando com pessoas verdadeiras, pessoas reais. E eu criei esse podcast para mostrar um pouco da história das pessoas que fazem a história da dança. Então, só para você entender, eu sou de Santos. Se você está assistindo esse programa, esse formato em outro lugar, eu sou de Santos, a Miriam de Santos. Nós somos aqui desse conjunto de cidades que se chama Baixada Santista. E aqui a gente tem a dança de salão. E a gente vai contar um pouco da história da dança e de pessoas que fazem parte da história. Então, o que você está assistindo e ouvindo aqui é um pouco da história da dança de salão. A Miriam tem aí seus 15 anos para mais, né, de dança. E para quem tá entrando agora, para quem tá conhecendo o nosso formato, ela começou no tango, como ela contou no começo, foi passando por diversas fases. Hoje ela faz aula de salsa comigo. E eu não tô aqui para falar só da Casa da Dança, eu tô aqui para falar da dança de salão no geral. A escola Casa da Dança, claro, é a escola que eu pertenço, é que eu criei, junto com a minha mãe, com a minha família, é que eu faço parte. Eu tenho outros projetos, e esse projeto ele é um projeto sem bandeira. Ele é um projeto, o Dança Podcast é para falar da dança, no geral, para contar a história da dança da Baixada Santista, como a Miriam está contando para vocês. Bom, falamos um pouquinho sobre a tua história, sobre como você iniciou, sobre o que mudou quando você entrou na dança, sobre as coisas maravilhosas que você vivenciou nessa pandemia, independente do modelo, né? E como é que tá a tua visão com relação à dança presencial hoje? Então, com relação à dança presencial, eu... Pode falar, seja sincera. Não, então, meu caso particular, que já estou numa idade assim mais avançada, eu acho ainda um pouco temeroso eu retornar, entendeu? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu não quero atrapalhar a turma, nada, mas eu não me sentiria segura voltando nesse momento. Então, porque assim, eu também tenho me preservado muito com relação à pandemia, sabe? Então, eu vejo que agora que nós já estamos praticamente já no final das braçadas, que já vai chegar a vacina, eu me arriscar. Legal. Então, eu realmente não me sentiria à vontade, porque quando a gente volta, como eu falei, a gente gosta de abraçar, e ainda mais ficando tanto tempo, né, sem ter contato direto com as pessoas. Então, eu acho, assim, um pouco temeroso. Legal. Mas é uma opinião minha, até por conta da minha condição. Eu, de saúde, não tenho nenhum problema, né? Graças a Deus, tá tudo ok. Mas é mais pela idade mesmo. Então,
Sim, faz, Eu vou esperar mais um pouquinho. faz todo sentido. Na verdade, eu tenho bronquite e essa é uma condição que pode agravar, né, a situação do vírus. Ou o vírus pode agravar essa situação no caso. E eu também realmente tenho receios e, e medos e desafios que eu tenho enfrentado aqui dentro, né, comigo. E uma das coisas que eu entendi com o tempo, conversando com muitas pessoas, e uma das pessoas que eu conversei bastante foi a Jéssica, né, a minha parceira atual e a pessoa que está sempre comigo, que tá me apoiando, é a pessoa que me deu força nessa pandemia, tá, gente? Deixando bem claro que eu estava passando por muitas coisas, como eu conversei ontem com a Carlinha. Hoje, a gente está falando sobre essa situação da pandemia, hoje é dia 14 de janeiro, tá? Então, ó, hoje é dia 14 de janeiro, a gente acredita que tem uma luz no fim do túnel. E eu falando agora um pouco sobre o que eu vivenciei nessa pandemia, eu também acreditava, aliás, acredito que é uma situação realmente calamitosa, que é perigosa, que muita gente está sofrendo. Esses números, eles não são brincadeira, eu não levo isso como uma brincadeira, eu realmente não vejo isso como um golpe, como teoria da conspiração. Eu acredito realmente nos números que está acontecendo, independente do que você acredita, fica à vontade, cada um pode acreditar no que quiser. Se você que está assistindo não acredita, tá tudo bem, tamo junto, espero que você desfrute ainda desse programa. E uma das coisas que me ajudou nessa pandemia foi realmente o trabalho, porque se eu não tivesse a minha mãe para me dar apoio, a Jéssica e todos os alunos, eu realmente teria cavado um buraco mais fundo do que eu conseguiria sair, porque eu estava entrando num processo de depressão muito, muito difícil, eu estava passando por uma transição na minha vida e muita coisa estava acontecendo, e uma coisa que me ajudou muito é o trabalho, realmente. E criar coisas novas, né, ou sugerir novas ideias, é uma coisa que me faz bem. Essas loucuras que a gente faz, como as aulas online, os eventos, o baile online que a gente fez, o Dia das Estrelas, tudo isso são coisas que me motivam. As aulas de final de semana, as aulas durante a semana são coisas que me motivam. Então é esse tipo de coisa que não me deixou ir mais fundo do que eu já estava indo. Então eu estava vivendo por uma fase bem complicada, eu não estava vendo luz no fim do túnel. Você imagina a gente que trabalha com uma arte que tem contato com pessoas diretamente. É um trabalho de contato físico, né? Onde a gente se abraça, onde a gente toca e troca um com o outro. E aí, de repente, vem uma pandemia onde você pensa que seria algo passageiro, algo de 2 semanas. A gente pensou no começo, né? Doce ilusão, que 2 semanas se resolveria. E aí, de repente, você começa a ver que tá tudo indo por água abaixo. E aí, foi a sensação que eu tive no começo. Eu não tinha ideia de como a gente conseguiria trabalhar sem o contato físico. E eu imagino que muita gente deve ter passado por isso, né? Então, tudo isso que a gente vivenciou, toda essa coisa gostosa na pandemia que a gente está vivendo, passou... Sabe quando a gente realmente acha que está indo pro fundo do poço e não tem mais salvação? Eu me via nessa situação. Eu me via nessa situação onde eu não conseguia imaginar qual seria a solução para dança ter alguma forma de continuar sem ser presencial. E, gente, depois de muito estudo, eu fui fazendo cursos, eu não fui achando essa solução sozinho, eu fui buscando inspiração no Marcelo Grangeiro, que é um cara que me inspira. Minha mãe, a Jéssica e os alunos me deram muita força e, graças a Deus, eu consegui continuar junto com a Casa da Dança. Mas sem estudo e sem pessoas à minha volta, eu não teria conseguido sair desse buraco. Então, tudo isso que a gente está vivenciando e tudo isso que a gente dividiu com vocês hoje foi através de estudo, foi através de experimentação, foi através de
de muita coisa. Eu já tinha algumas experiências com o online, eu já estava mais ou menos 1 ano e pouco, 2 anos estudando sobre isso, e eu sempre gostei de tecnologia e dessa forma digital de espalhar a dança pelo mundo. Só que eu não tinha ido da água pro vinho, como a gente foi, né? A gente foi obrigado a ir da água pro vinho, né? A mudar do 8 pro 80, porque a dança era totalmente presencial, basicamente, na nossa vida, e de repente ela virou totalmente digital. Então, só dividindo um pouquinho do que eu também vivi com essa situação toda. Agradeço de verdade a toda a força que os alunos deram, porque sem eles, sem vocês, sem a Miriam, sem todos os alunos que vocês verão aqui nesse programa, e é por isso que eu estou começando o programa com os alunos, porque eles são as pessoas de verdade e as pessoas que nos ajudaram, que nos mantiveram de pé. Então, sem essas pessoas, a Casa da Dança, ou a dança do Thiago, da Jéssica, da Renata e dos outros professores da equipe da Casa da Dança, não teria continuado. Ou teria que ter continuado de outra forma, né? E que bom que a gente conseguiu se manter aqui. Bom, falamos um pouquinho sobre a nossa história, Mi, sobre o que a gente está vivendo juntos, tanto na pandemia quanto no começo lá, que a gente passou por 1 ano juntos, vivemos a experiência da preparação da apresentação, que eu acho que esse foi o ápice, né, de tudo. A apresentação em si foi maravilhosa, mas o processo que a gente viveu foi top. Aquele figurino também, nossa, maravilhoso. Sim. Acho que tudo foi harmonioso, né? Foi, né? O figurino, a música, a coreografia. Uhum. Também tem esse detalhe. Eu nunca tinha feito apresentação, mesmo tantos anos na dança, eu nunca tinha me apresentado e também nunca tinha dançado com coreografia, que também é um desafio, né? Porque, ainda mais na salsa, né? Que é tudo contado, né? Sim, sim. Então, você tá em harmonia com todos, numa coreografia também é desafiante. Legal. É desafiador, né? E para contextualizar, você não tinha muita experiência com salsa, né? Antes. Não, nem com nenhum outro ritmo. Só com tango, né? Só tango era assim, uma coisa assim, né? E os outros ritmos não tinha, não. Legal. Tanto que as aulas online, agora que a gente fez na pandemia, e que você diversificou, deu a trança do samba, e as aulas de Zouk também que a gente fez, né? Sim. Conectando, estruturando, Zouk também, para mim foi tudo novo e tudo muito bem explicado por você, pela Jessi, e eu consegui acompanhar bem. Legal, que bom. A gente está falando um pouquinho, então, sobre o universo que a gente teve na pandemia. A gente teve vários cursos. Um dos cursos que a gente teve foi de samba de gafieira e a trança no samba. Um desses cursos, sendo a trança, você para pensar assim, se o curso é a trança, e você talvez nunca tenha tido uma experiência muito aprofundada no samba, você para pensar, será que é pra mim esse curso? Foi uma das coisas que a Mi me perguntou. Foi o que eu pensei. E aí a gente mostrou pra ela e pra outras pessoas que a questão tem mais a ver com a forma com que a informação é passada. E isso não é crédito a mim, é crédito a todos os estudos e todos os professores por qual eu passei. Então, eu tive muitas experiências boas, outras nem tanto, de aulas enquanto aluno. E aí eu aprendi que o segredo está em você em passar informação de um jeito singular, de um jeito individual. Você pode generalizar a informação, mas cada pessoa aprende de uma forma. E sabendo que a Mi nunca tinha tido experiência e que a Carlinha provavelmente já teve experiência com trança e que no caso a outra Carla, a Carla Moraes, nunca tinha tido experiência com danças de salão, você tem que fazer todo mundo
entrar no mesmo ambiente e falar, é possível aprender todos são possíveis, todo mundo deixa eu melhorar a frase aqui. Todo mundo é capaz, né, de acompanhar. Todo mundo tem condição, todo mundo é capaz de aprender. O fato é que se eu ensinar pra Miriam da mesma forma que eu vou ensinar pra outra pessoa, eu provavelmente vou estar ensinando pessoas diferentes que têm formas diferentes de aprender com a mesma informação. E isso normalmente não cabe. Então foi uma das coisas que a gente entendeu depois de muito tempo, depois de muita cabeçada, e foi uma das coisas que a gente aplicou nos nossos cursos. Que a gente ia trazer uma informação que coubesse, que fosse universal para todos, só que na hora de explicar para determinada pessoa, você singulariza a informação, você individualiza a informação. E aí a gente aprendeu a trança, que foi uma das coisas que você achou que não era possível, sendo que você nunca tinha tido muita experiência com samba de gafieira. Sim, porque você vendo no salão o pessoal dançando samba, para mim a trança é um dos passos mais difíceis, né? Porque cada um vai para um lado, então há aquela dissociação, né? E aí realmente eu considerava que a trança era um passo muito difícil do samba. Mas da forma com que você colocou no passo a passo, a Jessi, nossa, aí a gente concluiu o curso, acho que com sucesso, né? Show. A gente conseguiu. E Thiago, e o Zuc também, corredor do Zuc, que é tipo a base, né? Também, e até me empolgou a me aprofundar mais, né? Quando começar o presencial, porque o Zuc também é uma música que também me fascina, assim, aquela batida dele também é muito legal. Legal. Então, me incentivou também a fazer quando eu voltar ao presencial. Mas a aula online foi um sucesso também. Legal. E Thiago, também eu acho que um ponto também importante que eu achei foi a parte da musicalidade, sabe? Que você ficou... Porque é importante não só a gente chegar no salão online e só ficar fazendo passo. A musicalidade faz com que a gente... faz parte do conjunto, né? Sim. Então, o passo tem que seguir de acordo com a música, com a batida da música, com as frases musicais que você explicou para a gente. Então, isso tudo está no contexto. Então, não adianta você chegar e ficar fazendo só passo assim, meio alocado. Sim. Não, você tem que ouvir a música, você tem que sentir, e a partir daquele sentimento é que você vai fazer tua ação, teu movimento, né? Maravilha. Isso daí você soube, assim, você nos explicou, assim, também tão especificamente, e foram várias aulas, porque você queria realmente que a gente sentisse a importância da musicalidade. Legal. E realmente toda essa nossa fase agora da pandemia vai ficar marcada, porque foram muitas coisas assim interessantes que a gente viveu. Legal. Que bom, Mi, que bom que você conseguiu. Inclusive, o fato de você lembrar de tudo isso, né, de você citar, faz com que eu entenda que tudo isso tá aí dentro, misturado na gavetinha da dança, e que faz parte hoje do teu repertório. Isso é legal, porque o repertório na dança, sobre o que eu falei, com relação à singularidade da informação, né, a individualidade, de você ensinar cada pessoa como um ser humano diferente do outro, é uma dica para você, professor, se você estiver aí assistindo e quiser aproveitar essa informação, ótimo, espero que eu te ajude. Com relação ao que a gente está falando sobre musicalidade, tem a ver com as nossas aulas que a gente vem vivenciando, os nossos cursos. Se você é aluno ou aluna, quiser ter um pouquinho mais de proximidade com essa informação, em breve a gente não vai só divulgar o nosso e-book,
sobre ritmo e musicalidade, um e-book que eu e a Jéssica criamos para os nossos alunos. E aí, aproveitando que todo mundo já leu, já aproveitou, já está desfrutando dessas informações, a gente vai divulgar para você poder não só baixar, mas também como se aprofundar nesse assunto. E esses cursos, eles estão disponíveis na nossa plataforma, lá na Nutror. Quem quiser se aprofundar um pouco mais. Tanto, a gente tem curso sobre salsa, a gente tem curso de samba, de gafieira, tanto iniciante quanto a trança, que é um pouco mais intermediário. A gente tem curso de Zouk, que é um curso, inclusive, que a gente montou com um modelo diferente, que são 3 meses de curso, né? Que dá mais ou menos 39 aulas. São aulas de ritmo, de musicalidade, para você estruturar a sua dança, para você musicalizar a sua dança. Então, envolvem vários assuntos e tudo isso está disponível na nossa plataforma. Se você quiser saber um pouco mais, comenta aqui. Esse vídeo vai estar disponível no YouTube. Então, comenta aqui embaixo que você quer saber mais sobre o curso, que a gente vai estar divulgando aqui, disponibilizando para vocês, tá bom? A Mi, ela fez aqui o nosso merchan acidentalmente. Foi um merchan natural, gostoso, porque é sinal que ela está satisfeita e eu fico muito feliz com isso. Porque se você tem os teus alunos satisfeitos com os resultados, porque no momento que a gente propõe uma ideia para o aluno e eles abraçam, a gente gosta de pensar que a gente só vai sair daquela ideia, passar por uma nova ideia quando a gente estiver realmente claro que eles entenderam, que eles absorveram e que eles estão satisfeitos com os resultados. E é uma das coisas que a gente vem trabalhando e eu acredito que tem dado certo, né? A gente vai de passinho em passinho, degrau por degrau, sem pressa, vivenciando uma experiência de cada vez. Certo, Mi? Certo. Maravilha. Não foi propaganda, não, assim, foi um sentimento mesmo. Não, eu sei, eu tô brincando. Porque eu acho, para mim, a musicalidade é uma coisa importante, Sim. Sabe? Eu acho que quando a gente dança, curtindo a música, ouvindo a música, e você faz os teus movimentos de acordo com... Você tem um sabor diferente, né? Perfeito. Você curte mais do que só chegar lá e ficar, sei lá, querendo aparecer, fazendo... Não, eu acho que, para mim, é isso. É você dançar, curtindo a música, ouvindo, e daí sim sai os teus movimentos. Perfeito. Eu acho que é uma coisa natural, né? A gente vive fases na vida e a gente também vive fase na dança. E uma das fases que a gente vive é quando a gente descobre que os movimentos, eles não são os elementos mais importantes na dança. Eles são elementos muito importantes, mas eu não considero eles os mais importantes. Porque uma das coisas que a gente discutiu muito com o Everton e com a Dani, que são ótimos profissionais também, que são, além de ótimos profissionais, são amigos pessoais, é que existem 3 pilares na dança: o movimento, a música e a conexão. A gente chama até de PDD, né? Pilares da dança. Então, a música, a conexão e o movimento. Às vezes, tem algumas fases na tua vida ou na tua dança que o movimento ele vai ser mais importante. Que normalmente é a fase que você está aprendendo a se movimentar, ou que você está aprendendo um novo movimento, e aquele pilar passa a ser mais importante naquele momento. Quando você constitui uma certa segurança, quando você constrói um movimento mais consolidado, você começa a olhar para outras coisas, como conexão, por exemplo. Porque a gente dança com outro ser humano. Então a gente tem que aprender a se comunicar com ele. E vice-versa, né? Ele conosco. E aí tem algum momento que, depois que você vivenciou essa fase, eu não digo que é necessariamente nessa ordem, tá? Às vezes vem primeiro a música, às vezes vem primeiro o movimento, às vezes vem primeiro a conexão, né? Mas normalmente quando você aprende algo novo, você aprende a se movimentar naquele trajeto. Aí depois pode vir a música, porque você está aprendendo aquilo sozinho, e também pode vir a conexão, antes ou depois, né? Depende muito da forma com que você está construindo o teu caminho. Então,
o que a Mi tá falando hoje é que às vezes a gente aprende tanta movimentação, tanto número, que às vezes a qualidade tem mais a ver com a forma com que você vai se movimentar. Então você sabe se movimentar muito bem, você tem um repertório enorme, muito vasto, só que como é que tá a qualidade do teu movimento? E em que parte da música que você sabe que você pode se movimentar? Esses conhecimentos fazem parte do movimento, em você saber como se movimentar, quando e onde. E aí com isso você vai construindo uma dança com mais qualidade, né? Tem muito mais a ver com o valor qualitativo que a gente pensa, a musicalidade, que é você dar um pouco mais de valor para aquele movimento. E aí você descobre várias versões, várias facetas daquele movimento, certo? É isso aí. Boa, maravilha. Gente, podcast, Dança Podcast, esse é o nosso segundo episódio. Eu espero que você esteja gostando. É uma nova forma de trazer a dança. Eu quero que vocês entendam que eu não sou jornalista, eu não sou entrevistador, eu sou um cara que gosta de conversar com pessoas. E nesse momento eu estou conversando com as pessoas que fazem parte da história, da nossa história. Da história da dança, da história da Casa da Dança, da história da Baixada Santista no geral. São pessoas que eu considero importantes. São importantes pra mim, tá? E eu espero que você veja o valor dessa conversa, que você aproveite. E em breve a gente vai ter cada vez mais vídeos. Se você tá aqui e tá gostando, eu espero que você deixe o seu like, que você compartilhe com mais pessoas para que elas vejam, que elas assistam e saibam da história da Miriam, saibam da história das pessoas que estão aí construindo a dança de salão na Baixada Santista. Certo, Mi? Certo. Considerações finais, deixa o seu beijo, o seu abraço, quer falar alguma coisa? Eu me sinto lisonjeada aí pela você ter essa consideração aí comigo e agradecer pelo seu convite e poder externar esse meu sentimento com relação à dança, o bem que ela me fez, que ela me trouxe esses anos todos. Não vou dizer que eu me tornei uma outra pessoa, não, mas agregou muita coisa, só coisas boas na minha vida. Isso eu posso afirmar com toda certeza, que sempre, esses anos todos, me trouxe muitas coisas boas, amizades, conexão mesmo com as pessoas, com a música, com o movimento do corpo. A gente sente o corpo mais solto, né? Mais leve. E todo esse universo da dança é algo... existe aquela máxima que diz que quem dança é mais feliz, e realmente é. Realmente é. Maravilha. E também de estar me sentindo assim muito orgulhosa de fazer parte da Casa da Dança, de estar com você, com a Renata, com a Jessi e com todos os novos colegas que eu fiz lá, novas amizades. Realmente tudo isso para mim tem sido muito prazeroso. Que bom. Essa fase agora da pandemia, as aulas online, os nossos encontros de quarta-feira, tudo isso para mim assim trouxe um alívio para esses dias aí tão sombrios aí que a gente viveu. Eu só tenho a agradecer, Thiago, por tudo que você fez por mim, especificamente. Gratidão, tá? Mi. Gratidão. E um beijo para você e para as pessoas que estão nos assistindo. Maravilha. E é isso, gente. Vocês assistiram mais um episódio do Dança Podcast. Espero que vocês estejam bem, que suas famílias estejam bem. Fiquem bem, com saúde, com Deus. E a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, um abraço e até mais.